Bem-vindos aí para mais um Direto do Forno. Quero convidá-los, como é de costume, da gente abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e o versículo 20. Filipenses 3, 20, que diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a salvação, o Salvador, o Senhor Jesus. E que o Senhor já abençoar esse tempo em nossos corações. Engraçado que o tema dessa parte do capítulo, a partir do versículo 17, é chamado de Os Inimigos da Cruz. Sempre me perguntam de onde eu sou. E é engraçado que eu gosto de sempre dizer que eu sou natural de inglês. Aí me perguntam, o que você está fazendo aqui? Eu digo, porque nas minhas veias corre o sangue do Brasil. E é engraçado que quando estamos falando sobre as coisas de Deus, a pergunta não é diferente de onde você é. Qual o local, qual a igreja, qual a denominação. Também perguntam se eu sou daqui. Ah, porque você não entende daqui. E aí talvez algumas pessoas vão até olhar as minhas receitas e tá vendo? Todas as suas receitas são receitas de estrangeiras. Aí hoje eu decidi fazer uma receita que eu gosto também, que eu tenho feito muito aqui em casa, que é pão de queijo. Não existe nada mais mineiro, na verdade, do que pão de queijo. Então eu vou arriscar fazer na frente de vocês pão de queijo. Vamos ver como é que sai. Para isso, vou lavar minhas mãos. Eu já adiantei alguns processos para também o vídeo não ser tão demorado. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, e esse processo eu já adiantei, é justamente você esquentar 300 gramas de leite. Você pesa o leite, que ajuda. Pelo menos essa receita que eu tenho ajuda a acertar mais. Pão de queijo não é tão fácil assim não. Então, 300 gramas de leite e 100 gramas de manteiga. A gente esquenta, derrete a manteiga, deixa ele dar aquela fervura. E aí nós vamos para o polvilho. O melhor é o polvilho azedo, porque ele tem uma constância melhor. O polvilho doce ele não segura tão bem. Faz pão de queijo? Faz, mas ele não faz ele tão bem formado. Então, pesado 500 gramas de polvilho, vamos aí botar 5 gramas de sal. Eu sempre gosto de botar um pouco menos, justamente porque eu sou hipertenso e às vezes o queijo que a gente compra ele vem um pouco salgado. Então, feito isso, colocado o sal, colocado o polvilho, nós vamos colocar esse líquido aqui dentro. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mexer até ele estiver amornado. Encorpa tudo, deixa ele bem misturado, bem. Enquanto isso, deixa eu lhe falar um pouco sobre por que eu
Deixa eu só puxar um pouco para cá. Beleza. Por que eu escolhi essa passagem? Quando nós nos preocupamos mais com cultura, quando nós nos preocupamos mais, muitas pessoas estão preocupadas, melhor colocando assim, com igreja. Que igreja você faz? Que igreja você faz parte? Qual é a sua denominação? Essa deve ser a primeira pergunta. Não se deve perguntar qual a igreja, porque igreja só existe uma, a igreja de Cristo. Mas nós temos aí várias denominações. E denominações, na verdade, ela não muda. E eu gosto de mostrar isso, que ela não muda para culturas. Né? É a cultura. Quantos de nós estamos preocupados com cultura? Nós estamos mais preocupados, não, eu sou brasileiro, eu sou inglês, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação... Veja só como não muda, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma preocupação. Na verdade, a nossa preocupação, ela não deve ser de que país eu vim, ou de que denominação eu vim, e sim, se eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo. Não é à toa que no meio da pregação, na carta de Paulo aos Filipenses, tem os inimigos de Cristo. No meio dessa parte, tem uma coisa chamada: a nossa pátria está no céu. E aí eu preciso fazer essa pergunta a você hoje. A sua pátria, a sua preocupação é com local terreno, já está amornado aqui, ou é o local de onde vem o nosso Salvador? É aqui na terra ou é nos céus? Você hoje está preocupado com as coisas de Cristo ou com as coisas terrenas? Assim, se a gente assim pode colocar. Respondido isso, e pensado, já misturado aqui essa primeira parte, nós vamos agora colocar o queijo, 500 gramas de queijo. Qual o queijo que você usa? Bem, eu não sou mineiro e aqui é difícil de encontrar queijo de Minas. E o que encontra também não é caro e eu não sei nem se é de boa procedência. Mas nós usamos uma bem parecida. Aqui nós temos aqui o queijo coalho. Então eu boto 500 gramas de queijo coalho e coloco 100 gramas de ovo. 500 gramas de queijo coalho. Algumas pessoas gostam de dizer queijo curado. É um queijo mais denso. E 100 gramas de ovo. A minha esposa até brinca comigo e diz: Jonathan, pesa tudo. Peso. Até os ovos. Porque ajuda na hora de acertar os pontos corretos. E aí eu pergunto, se as minhas medidas não estão ligadas e corretas com Cristo, se eu não coloco na minha vida o que é certo, por exemplo, se eu quiser colocar aqui dentro um queijo mussarela, ele não vai dar certo. Muitas pessoas estão acrescentando às suas vidas coisas e questões não celestiais, não dos céus, de onde vem o nosso Senhor. E são muito mais preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas que vêm da terra, deste mundo. Mas o Senhor nos diz, nos dá as medidas corretas. Ele nos mostra o que é que nós devemos fazer.
e por onde nós devemos andar. E Paulo ele diz: a minha pátria, a nossa pátria está nos céus. De onde vem? E este vem, ele tem um duplo sentido muito importante para nós hoje. Primeiro, de onde ele vem? De onde é que Cristo Jesus vem? Ele vem do Senhor. Ele veio da presença de Deus aqui para esta terra, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E de onde é que ele vem? De onde ele virá. E nós podemos botar o terceiro ponto. O vem triplo. De onde ele veio dos céus e deu a sua vida por nós. De onde é que vem o nosso conforto e o nosso consolador? Ele vem do alto, ele vem da presença de Deus. E de onde virá o nosso Salvador? Ele virá da presença de Deus para recolher a sua igreja. Não denominação, não nome, não estado, não país, e sim os que são do Senhor irão estar com Ele para todo o sempre. Então, esse primeiro ponto, tendo isso em nossa mente, tendo feito essa mistura, nós agora vamos deixar essa massa descansar. Por aí, aproximadamente, deixa eu só pegar a fila aqui, aproximadamente 10, 15 minutinhos. Vamos deixar descansar aqui por 15 minutinhos. E daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte do nosso vídeo. E aí, estamos de volta. Já passou aí uns 15 minutinhos. Aqui está a massa. O que é que nós vamos fazer agora? Bem, já untei essa forma. O forno já está pré-aquecido em aí 180 mais ou menos. E agora eu vou fazer as bolinhas. Coisa que eu aprendi com o pão de queijo é que se você usa a massa errada, ou se a massa ela começa a se espalhar, eu espalho ela todinha e eu faço uma massa de pizza. Eu faço pizza de pão de queijo. Fica bom, fica aí a dica, viu? Se você errar o ponto aí. Mas agora nós vamos fazer os bolinhos. Vou dizer a tu que é uma coisa que eu sempre erro, é como fazer os bolinhos, né? Eles nunca ficam bonitos. Isso aí eu vou aprender direitinho quando eu for para Minas. Aí quando eu for para Minas aí, já sabe, os mineiros aí podem me chamar para uma aula de como fazer pão de queijo. Então a gente faz os bolinhos, vai colocando aqui na forma. Irmãos, muitas pessoas querem moldar as pessoas de acordo com a denominação. Nós temos que moldar as pessoas conforme a palavra de Deus. Ele sim é que deve ser o nosso molde. Paulo diz, e eu repito, a nossa pátria não é deste mundo, e sim é dos céus. Onde está? De onde veio? De onde virá? De onde vem o nosso Senhor ao nosso socorro? Seja o socorro da salvação, porque Ele veio ao mundo para morrer por nós. Ou seja, o nosso socorro, porque estamos precisando da sua ajuda neste momento. Ou seja, o seu socorro para nos recolher
uma vez e para sempre deste mundo que está, que jaz no maligno. Vou lavar minhas mãos para pegar um pouco mais algumas panelas e vou aproveitar o forno que está ligado e também vou aproveitar o nosso forno elétrico, mostrando que sim, o forno elétrico ele pode assar mais rápido, ele pode dar uma outra vida. Tem denominações que vão dar outra vida ao nome do Senhor. Eles não podem mudar. O que nós não podemos mudar, meus queridos, é a palavra de Deus. Isto, sim, é algo que a gente não pode, não deve procurar fazer. Se uma igreja está procurando, eu quero a igreja perfeita. Meu filho, a igreja perfeita é a igreja de Cristo, é Cristo Jesus. Aqui está em Cristo, porque Ele, somente Ele é perfeito. Agora, se você está procurando a denominação perfeita, você nunca vai achar. Porque a primeira coisa que a denominação esquece de colocar o Senhor em primeiro lugar. Sabe? Sabe o que é isso? Isso aqui são moldes. Eu estou procurando meus outros moldes de silicone. E sabe? É assim que muitas pessoas querem trabalhar com Cristo. Colocar Cristo em moldes. Sejam moldes de silicone, sejam moldes de ferro cheio. E esquecemos, queremos colocar Cristo em moldes. Queridos, cuidado. Cuidado. Eu vou colocar porque eu acho bonitinho. Mas nós não podemos colocar as coisas do Senhor em moldes. Não. As coisas terrenas são colocadas em moldes. As coisas do Senhor, se queres colocar as coisas do Senhor em moldes, eu vou lhe dizer, o molde tem que ser o padrão, palavra de Deus. Amém. Se não está nos moldes da palavra de Deus, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Estava vendo até um comercial, um negócio no jornal, não me lembro muito bem o que foi, falando sobre o relógio da volta de Cristo. Meu querido, a Bíblia diz que nem Cristo sabe quando vai voltar. Por que então eu vou querer saber mais do que Cristo? Esses daqui ficaram meio molenga, então eu vou juntar tudo num só. Fazer mini pizzas de pão de queijo, se der certo. Se não der, também vai comer de todo jeito, não é verdade? Então, meus queridos, preste atenção. Não deixe Deus ser moldado pela denominação. Lembre que nós somos de Cristo. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não é daqui desta terra. Vamos aí botar agora no forno por uns
10, 15, 20, uns 20 minutos, talvez um pouco mais, dependendo do seu forno. Aí, aqui ele leva menos tempo, né? E eu vou botar esses moldados e esses aqui dentro, certo? Mas eu quero que você, né, enquanto ele, aqui leva uns 15 minutinhos, talvez mais, meia hora. Ali no forno leva mais ou menos isso também, dependendo de cada forno. O meu às vezes leva uns 40 minutos, mas daqui a pouco nós voltamos com o resultado final. Mas lembre-se que a nossa pátria está nos céus. Até daqui a pouco. Bem-vindos de volta. Se passaram aí mais ou menos 40 minutos, talvez mais, talvez menos. Esses, engraçado que eles estão na forma, permaneceram na forma, ficaram tininos, né? Como diria. Esses foram que eu fiz na forma e fiz na air fry. Eles aí passaram uns 10 a 15 minutos. Eu botei 15 para verificar que está bem cozido por dentro, né? Esses aqui. Esse, como eu disse a vocês, estava molenga. Vê como ficou. Aí eu fiz feito mini pizzas de massa de pão de queijo. Ele também passou aí. Ele passou um pouco menos, passou uns 10 minutos, já que é mais fino. O que é que se faz nesse? Desculpa, se dá uma assadinha primeiro, 5 minutinhos. Depois recheia e bota mais 5, 10 minutos aí, dependendo de como você quer fazer. Também foi feito na air fry. Irmãos, quando nós estamos na forma do Senhor, tudo ocorre para a glória e honra do Senhor. Quando nós estamos nos formando às coisas dos homens, pode às vezes até a forma ajudar a ele ficar certinho. Mas isso não quer dizer que está tudo certo. Aparentemente está certo. Às vezes, quando nós estamos caminhando nos caminhos do Senhor, parece que as coisas estão dando errado. Mas o Senhor transforma aquilo que aos olhos dos homens está parecendo estar errado para algo que vai ser aproveitado por alguém, para a glória do Senhor. E eu digo a vocês, meus filhos amam ele desse jeito. E agora vamos ver os originais. Engraçado que em primeira ele parecia que não ia dar certo. Mas deu. Ficou unidos porque eu errei o espaço. Mas veja só, cresceram, ficaram bons, né? Tá quente aqui. E ficaram maravilhosos. Vamos ver o gosto daqui a pouco. Irmãos, eu não sei de você, mas eu não sou desta terra. Como minha esposa gosta de dizer, nós somos ETs. Nós somos extraterrestres. Somos fora desta terra. Nós somos cidadãos dos céus. E quando eu coloco isso em prioridade na minha vida, é porque eu estou colocando Cristo como prioridade da minha vida. Quando eu não coloco Cristo e quando eu coloco as coisas deste mundo à frente de Cristo, eu me faço inimigo de Cristo. Quando eu dou mais valor à denominação do que a Cristo, eu sou inimigo de Cristo.
Irmãos, isso é uma coisa séria. Algo que a gente tem que se preocupar. Eu não estou aqui pregando, ministrando, ensinando sobre igreja certa e igreja errada. Porque primeira coisa, só existe uma igreja, a igreja do Senhor. Só existe a igreja do Senhor. Existem várias denominações. Existem denominações, existem seitas, mas só existe uma igreja. Aí você vai, não, mas existe a igreja universal e a igreja local. Mas a igreja local faz parte da igreja completa. Uma denominação não é uma igreja local. A denominação é denominar Cristo. Veja só, denominar, você colocar nome em Cristo. Você colocar Cristo dentro de uma forma. E assim não dá para ser. De onde é que eu sou? Não sou desta terra. Eu sou cidadão dos céus. Pensa nisso. Aproveite. E como diz, bom apetite. E até o próximo, direto do forno.